Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula do ePlan Electric P8. Hoje eu vou estar falando com vocês uma aplicação que é muito utilizada nas indústrias, que é a redundância de fontes de 24 volts. Então, o que acontece? Geralmente, em painéis elétricos, quando você tem circuitos 24 volts, você depende de uma única fonte, porque geralmente a entrada de energia é 110 ou 220 volts, ou outros níveis de tensão, e aí você precisa alimentar uma fonte 24 para alimentar o seu comando, o seu CLP, porque a maioria dos comandos são 24 VCC. E aí o que acontece? Imagina você ficar dependendo de uma única fonte de alimentação 24 e se essa fonte pifar, você perde todo o seu comando, as alimentações 24 VCC, todos os componentes. Então, é utilizado hoje um sistema de redundância, onde geralmente você tem duas entradas de energia, cada entrada de energia alimenta uma fonte e essas fontes são redundantes. Então, se uma queimar, a outra opera. Então, como é que a gente vai aplicar esse conceito? Eu tenho uma página aberta aqui, eu vou criar uma página nova, chamar essa aqui de esquema elétrico, esquema multifilar, vou dar um OK. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, utilitários, ePlan Data Portal, e eu já fiz uma pesquisa aqui na internet, eu vou utilizar dois tipos de equipamento. O primeiro que é a fonte de alimentação 24 VCC, esse aqui é o da Fênix, ela tem uma entrada de energia, se eu não me engano ela é bivolt, só que a gente pode confirmar aqui. 110 VCA até 240. E aí a saída dela é 24 volts, 20 amperes, ou seja, ela pode fornecer até 20 amperes para os seus circuitos. E aqui é o módulo de redundância, que eu já vou explicar daqui a pouco. Então vamos pegar esse código aqui, eu vou vir aqui no ePlan, e aí eu vou digitar o código e vou pesquisar. Pesquisei, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui a fonte. Vou inserir aqui. E agora eu vou colocar, por exemplo, um dispositivo de proteção. Posso pôr, por exemplo, disjuntor. E agora eu posso pôr o borne para representar a entrada de energia aqui, ó. E aqui, ó, vou pôr uma legenda, vou colocar aqui entrada de energia, fase mais fase, P, por exemplo. Só uma representação. Vou colocar no meio centralizado, só que aqui eu vou pôr entrada 1. Aqui eu vou pôr no meio. E agora aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui vai ser a entrada 2. Só que aqui, para ficar mais fácil, deixa eu deletar os bornes. Como são duas entradas distintas, vou pôr aqui a X2. Tá. Feito isso, o que acontece? Eu preciso incluir, para fazer redundância do sistema, eu preciso colocar um módulo de redundância. Então, esse é o módulo aqui de redundância. Deixa eu pesquisar aqui. Bacana, pessoal, que eu não precisei criar uma macro do zero. O Data Portal, eu já faço a pesquisa de forma online, né, com acesso à internet, e já insiro o produto. Então, aqui só estou demonstrando a inserção. E aqui, ó, vou inserir mais ou menos aqui. Aqui eu vou numerar também. Então, tá aqui já. Perfeito? Tá. Deixa eu só ver uma foto aqui do componente. Tá. Então, o que acontece? Esse é o modo redundante. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou puxar uma linha que ele já vai entrar para o módulo redundante. Então, aqui vai para o terminal positivo. Deixa eu só dar um delete aqui. E o outro vai para o terminal negativo. Opa.
Esse aqui é a entrada 1 e aqui é a entrada 2. Deixa eu representar aqui. Positivo, negativo. E aqui agora eu só saio com a... Eu faço uma saída aqui, que aí vai alimentar os circuitos. Posso até pôr aqui. Por aqui um mais 24 VCC e 0 VCC, por exemplo, posso pôr. Ou colocar só positivo e negativo também para identificar. Já positivo e negativo. Então o que acontece? Se a gente pegar a representação aqui, eu vou ter duas entradas de energia, os disjuntores vão ser acionados e aqui eu vou energizar as fontes. Aqui faz esse módulo redundante, ele faz é um módulo que ele faz a comutação entre as fontes. Então, por exemplo, as duas fontes estão operando. Se essa aqui der uma falha, essa aqui vai assumir e aí o módulo redundante faz a comutação e aí o circuito fica alimentado mesmo com a falha de uma das fontes. Agora, vice-versa, se essa falhar, essa aqui, como já estava operando, ela vai manter a operação. Então, no caso, a função do módulo redundante realmente é essa, é manter seu circuito em funcionamento em caso de falha de uma das fontes. Então, isso significa ser um sistema redundante, no caso da operação da fonte 24 VCC. Algumas pessoas já me falaram para mim que já viram na indústria essa aplicação aqui. Ó. Vou criar um projeto novo. Criando um projeto novo aqui. E aqui eu vou dar um Ctrl C. Clicar em não alterar. Que o pessoal faz simplesmente isso aqui, ó. Coloca. Espera aí. Espera aí que eu inverti a setinha. Agora que eu vi que estava diferente. Então é positivo com positivo, negativo. Pronto. E aqui, ó. Deixa eu só mostrar o que acontece aqui. Então aqui eu coloco. Faço um nó. E aqui eu jogo para a esquerda. Trouxe. Deixa eu só dar um delete aqui, pronto. Então vamos lá. Então essa aplicação é um sistema redundante. Algumas indústrias falam que esse é um sistema redundante, mas na verdade isso não é um sistema redundante. Ele é um sistema que você aumenta a potência da sua fonte de alimentação. Como é que você aumenta a potência da sua fonte? A partir do momento que você coloca as fontes em paralelo, o seu circuito de saída não se limita a fornecer 20 amperes, e aqui ele se limita a fornecer 40 amperes. Então, por conceito, isso aqui não pode ser considerado um sistema redundante, embora que algumas indústrias aplicam esse conceito, só que em compensação. Imagina que você tem um circuito e de repente está fornecendo 30 amperes aqui, e essa fonte cai. E aí você vai ter problema no seu sistema, porque sua fonte caiu. Então, aplicabilidade é redundância a partir do que você tem modo redundante. E esse 40 amperes não quer dizer que o circuito vai fornecer 40 amperes, tá? A saída dele comporta até 40 amperes, mas porém, como a fonte é 20 amperes, o circuito de saída só vai poder fornecer no máximo 20 amperes. Tá ok? Matheus, mas por que aqui está falando 40 amperes? Cada entrada do modo redundante, conceitualmente falando, tem um circuito integrado. Só que o circuito dele, uma das
dos componentes é um diodo. Deixa eu só ver se eu acho aqui o diodo. Vou fazer de conta aqui que eu acho um diodo. Aqui eu vou representar o diodo como gráfico. E aqui imagina que a gente tem uma ligação interna aqui, que vai daqui, e a daqui vai até esse primeiro positivo. Aí tem um segundo diodo, que ele liga daqui. Deixa eu só tirar aqui esse cara, só para demonstrar. E ele interliga aqui também. Como esses aqui são dois terminais, eles estão ligados e ele vai para cá também. Então há um jumper. E aqui ele sai e vem para cá. Então o que acontece? Cada diodo você só pode passar até no máximo 20 amperes. Então por isso que a gente fala que é 40 amperes o modo redundante, porque para cada diodo ele suporta até 20 amperes. Então essa aplicação de circuito aqui, ela é muito utilizada quando você quer fazer um circuito redundante no caso de uma fonte falhar e a outra assume. Deixa eu só voltar aqui ver se eu consigo voltar aqui. Pronto. Então esse sistema é muito utilizado em indústrias que realmente você tem um processo um pouco delicado, uma aplicação que realmente você precisa de uma segurança e prever falhas de energias em uma das fontes. Algumas indústrias já utilizam esse sistema aqui. Deixa eu pegar aqui. Em que você só tem uma entrada de energia. Deixa eu só fechar aqui. Em que você só tem uma entrada de energia. E aí você faz a redundância no próprio painel. Conceitualmente falando, não está errado, porque assim, subentende que a fonte tem uma vida útil, mas às vezes pode acontecer um curto-circuito, alguma coisa que a fonte queima. Se uma fonte queimar, você ainda tem a segurança que a outra vai operar. Então você não perde o seu sistema. Lógico que depois, posteriormente, você vai ter que substituir, você vai identificar que tem um problema na fonte. Você identificou que tem um problema na fonte, logicamente a manutenção vai substituir, vai desligar o circuito e vai substituir. Mas com isso você também tem uma segurança, tá ok? Enquanto que aqui é aquele caso, você aumentou a potência do seu circuito. Então, nesse caso, o circuito vai fornecer 40 amperes, não 20. Mas aí você não tem o sistema redundante, tá ok? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e quaisquer dúvidas, sugestões, não deixem de comentar no meu vídeo. Obrigado.